Nesta videoaula eu irei apresentar o painel Mesh Tools, que está disponível no modo de edição e que permite uma série de operações de modelagem. Muito bem, então, para ilustrar o seu funcionamento, vamos dar um zoom aqui em nossa cena. Vamos entrar no modo de edição. Vamos subdividir esse cubo algumas vezes. Vamos dar W, subdivide, vamos colocar o número de cortes para 5. E dessa forma nós iremos ilustrar melhor. Vamos redimensionar aqui. Muito bem. Vamos então desselecionar este cubo e vamos às nossas ferramentas. Inicialmente, vamos apresentar primeiramente o nosso Mesh Tools, ou ferramentas para Mesh, que fica nesse pequeno painel lateral chamado Tool Shelf, ou prateleira de ferramentas, que pode ser inserido em nossa vista 3D ou removida simplesmente se utilizando o atalho T. Então, ao se clicar em T, esse painel, como se vê, ele é retrátil, ele some. Podemos clicar novamente nesse pequeno símbolo de mais, ou simplesmente ficar utilizando o atalho T para que ele apareça ou desapareça da nossa vista 3D. Muito bem, então vamos à primeira ferramenta. Eu vou falar sobre a ferramenta mais importante aqui, que eu acredito que seja o Knife, ou faca. Vamos então clicar nesse pequeno botão, Knife. Como se percebe, é inserido uma pequena faca à nossa vista 3D. E ao passar essa faca sobre os vértices, ela assume esse aspecto, é formado um pequeno quadradinho, e quando eu coloco esse quadradinho alinhado com o vértice, ele tem os seus bordos com a coloração vermelha. Ao deslizar esse quadradinho ao longo da linha, ele perde a coloração e nós podemos criar algum ponto de corte nessa linha. Vejam bem, eu vou então clicar com o botão esquerdo do mouse, vou posicionar essa faca sobre um vértice, clico com o botão esquerdo do mouse, vou colocar esta faca exatamente em cima de outro vértice e vou dar um Enter. Opa, perdão. Novamente, vamos aqui na faca, clico com o botão esquerdo do mouse, clico novamente com o botão esquerdo do mouse, cria-se então esse pequeno quadrado vermelho. Então esse ponto também foi marcado. Posso então agora clicar no Enter e, como se vê, eu crio um novo corte. Eu uni esses dois vértices. Esse corte ele pode ser efetuado por diversas vezes, e para isso eu novamente clico na faca. Eu posso simplesmente clicar em cima desse vértice, novamente em outro vértice, com o botão esquerdo do mouse, outro vértice, e clicando sempre com o botão esquerdo do mouse, e agora sim eu dou Enter, e como se vê, eu criei esses 3 cortes ininterruptos. Então essa ferramenta é muito boa para modelagem. Não apenas eu posso acessar a faca pela Tool Shelf, como também eu posso acessá-la clicando no atalho K. E eu não fico restrito à utilização dessa faca nos vértices, mas eu posso também utilizá-la nas linhas em um ponto específico. Você pode escolher então algum ponto desejado. Vou escolher esse ponto bem aqui. Então eu clico bem aqui, clico na outra linha, dou um Enter e, como se vê, eu criei aqui mais um corte. Eu posso novamente clicar em K e posicioná-la sobre um vértice, dar um Enter e eu posso então criar cortes independentemente se eu seleciono vértices e vértices com vértices, linhas com linhas, ou então vértices com linhas e vice-versa.
Outra ferramenta. Esse mesmo comando ele pode ser dado se utilizando o cabeçalho no menu Mesh. Eu posso então selecionar dois vértices aqui, clico em Mesh, vamos em Vértices e vamos escolher a opção Connect Vertices e eu conectei esses vértices. Então, esse comando ele pode ser dado parcialmente por esse menu. Há também a opção Inset, então vamos deixar, vamos aqui a opção Inset Faces e vamos ver o que ela faz. Então, vamos agora ao modo de seleção por faces, vamos selecionar uma face qualquer e vamos utilizar a opção Inset Faces e, como se vê, nós criamos uma face dentro de outra face. Podemos novamente dar esse comando, Inset Faces, clicando-se em I, de Inset, e nós criamos outra face dentro de uma face. Então isso aqui é bem interessante para a criação de janelas. Há um outro comando que praticamente é a base da modelagem com o Blender, que se chama extrusão. Então, podemos acessar a extrusão nesse primeiro painel e neste outro. Então, vamos selecionar aqui uma face qualquer. Vamos clicar em Extrude Region e, como se vê, essa região ela é extrudada, ou seja, eu crio um prolongamento da mesma. Essa extrusão eu posso efetuar de uma outra maneira, eu posso simplesmente clicar em E é a minha tecla de atalho, e eu novamente extrudei essa área. Essa extrusão ela pode ser feita também de uma maneira livre, simplesmente ao se clicar com o botão Ctrl e com o botão esquerdo do mouse, e eu criei a minha extrusão para uma região específica. Eu posso, então, trocar o meu manipulador de movimentação para o de rotação, posso dar uma outra direção e Ctrl, botão esquerdo do mouse, e criei uma nova extrusão. Bem, essa extrusão ela pode ser dada de uma maneira orgânica. E o que seria isso? Então, vamos aqui clicar em E, apertamos em ESC, apertamos em S, e o comando Inset ele é efetuado também. Podemos agora apertar E e, como se vê, extrudamos novamente a nossa face. Bem, vamos agora aprender a trabalhar com uma outra ferramenta bem interessante. Vamos então aprender a criar faces. Pois bem, imaginem o seguinte, vamos selecionar esta face, podemos deletar a face, como já aprendemos em aulas anteriores, clicando-se em Delete ou em X, vamos escolher a opção Faces, deletamos então essa face. E vamos agora ao modo de seleção por vértices. Vamos selecionar então estas 4 faces. E antes de aprender aí a se criar faces, vale ressaltar que o comando de extrusão ele pode ser dado também nessas situações. Então, só para lembrar, vamos apertar E de extrusão. Podemos restringir também o eixo a qual queremos extrudar. Então, verifique que a minha extrusão aqui ela fica livre e eu posso restringir essa extrusão a um eixo específico, e eu vou restringir, obviamente, ao eixo Z. Clico então em Z e a minha extrusão ela é dada no eixo Z, como se vê. Posso, então, agora tapar este orifício, simplesmente
vindo em Make Edge Face e eu tapo essa abertura. Eu posso também simplesmente dar esse comando se utilizando de uma tecla de atalho. Então, por exemplo, vamos ao modo de seleção por faces, clicamos nessa face e ao invés de deletar essa face eu vou separá-la da minha mesh. Aí dessa forma a gente já aprende mais um comando. Então, como é que eu separo essa face? Eu simplesmente separo essa face clicando na tecla de atalho Y. Então, vamos apertar Y, damos um Enter, vamos ao modo de ao transformador de movimentação e após Y eu tive essa face separada da nossa mesh, como se vê. Então, vou colocar ela mais para cá, vai sair da nossa vista. Vamos agora, ao invés de selecionar esses 4 vértices, podemos simplesmente selecionar esse modo de seleção por edges ou linhas. Vamos selecionar esta linha e esta linha, ou então podemos selecionar esta linha superior e essa inferior, seja como for. Clicamos em Make Edge Face ou apertamos F e nós criamos uma face, como você pode verificar. É possível também que nós façamos, vou selecionar aqui um vértice, vou apertar Y para separar esse vértice, vamos trasladar esse vértice para cá. Eu então clico em G, né, para fazer a sua movimentação. Vou criar um polígono irregular, como se vê. Faço a união desse polígono, fundindo esses vértices, como se vê. Posso selecionar toda essa figura e clico em F novamente. E como se vê, eu criei então um novo polígono, uma nova superfície, como já aprendemos em aulas anteriores. É possível também se criar linhas, não apenas faces. Então, novamente, vamos clicar em Y, vamos clicar em G, criamos então uma cópia. Eu vou criar uma outra cópia, vou dar um Shift D para copiar. Vamos selecionar então esses 2 vértices e vamos em Make Edge Face. E nós criamos uma linha. Então, verifique que nós simplesmente, se tivermos vários vértices, podemos também criar várias edges. Então, seleciono essas 2 edges bem aqui, ou esses 2 vértices, e vamos em Make Edge Face, ou então posso selecionar mais de um e Make Edge Face. Aí eu já crio como eu selecionei 3 vértices, eu já crio uma figura geométrica. Bem, existem também outras ferramentas, as quais uma delas eu já até demonstrei, que seria a de subdivisão. Anteriormente, nós havíamos acessado a ferramenta de subdivisão, clicando em W, para que se abrisse esse pequeno menu de comandos especiais, mas vamos então subdividir utilizando a nossa Tool Shelf. Vamos selecionar, por exemplo, esta pequena área referente a essas 4 faces, e vamos dar o comando Subdivide. E, como se vê, nós criamos subdivisões, criamos mais faces nesta área. Podemos controlar o número de cortes vindo neste pequeno parâmetro aqui. Então, vamos aumentar para 5, por exemplo, e temos um quantitativo maior de faces inseridas
a nossa mesh, como vocês podem ver bem aqui. Outra ferramenta muito útil seria a Loop Cut e Slide. Loop Cut and Slide. E ela permite que criemos cortes em loop, ou seja, uma volta completa nessa figura geométrica. Então, por exemplo, ao clicar nessa figura nesse botão Loop Cut and Slide e ao aproximarmos o nosso cursor do mouse da nossa figura, verifiquem que cria-se essa linha roxa, e ela, após clicarmos com o botão esquerdo do mouse sobre um local desejado, ela consegue deslizar sobre essa superfície. E ao clicarmos novamente com o botão esquerdo do mouse sobre a posição desejada, não agora o perímetro, mas o local exato, essa linha inteira foi criada em torno da nossa figura geométrica. Então, criamos aqui um novo corte. Então, essa ferramenta ela também é muito útil na modelagem de personagens. E ela pode ir criando edge loops em nossa cena. Então, ao invés da seleção de um edge loop, nós criamos um edge loop, ok? Então, essa ferramenta também é muito legal. Ela pode ser também acessada por meio de teclas de atalho. Então, por exemplo, eu quero criar um corte, um edge loop nessa área, bem aqui, vou simplesmente em Ctrl R e ao movimentar o cursor do mouse, como se vê, aperto o botão esquerdo do mouse, eu escolho a posição do nosso novo corte. Note que, dando esse comando, eu criei apenas um novo corte, mas eu posso aplicar vários cortes com um único comando. Como é que eu faço isso? Bem, então, vou utilizar essa parte mais interna aqui do cubo, mais inferior, vou dar o comando Ctrl R, cria-se então o nosso novo anel, né, o nosso novo loop, e eu simplesmente, para criar mais de um corte por vez, eu posso rolar o botão scroll do mouse para frente, para aumentar o número de cortes. Então aqui eu tenho 4 cortes, 5 cortes, 6 cortes, ou rolo o botão scroll do mouse para trás para diminuir o quantitativo de cortes até que ele fique em 1. Então aqui eu vou criar 3 cortes, clico com o botão esquerdo do mouse ou aperto Enter, e agora eu posso o quê? Deslizar esses novos cortes que foram inseridos à nossa mesh. Então, eu vou escolher essa posição e criamos então novos cortes. Ok? Então, essa ferramenta também é bem interessante. Para ilustrar a nossa última ferramenta que eu vou demonstrar, vamos ao modo de seleção por vértices. Vamos desselecionar todos esses vértices da nossa malha. E vamos efetuar aqui uma operação. Vamos criar vamos selecionar um desses cortes. Então, Shift Alt, botão direito do mouse. Vamos dar um Edge Slide. Como é que eu dou esse comando? Simplesmente eu posso vir em Ctrl E. Vamos em Edge Slide para deslizar este corte. Como se vê, eu praticamente coloquei esse corte em uma posição bem próxima do outro corte que estava acima dele. Então, praticamente esses vértices eles estão um em cima do outro ou estão em posições bem próximas umas das outras. Então, isso pode acarretar numa série de erros nas nossas animações, deformações não desejadas, enfim, entre outras. Para resolver esse problema, nós podemos utilizar o comando remove doubles, ou seja, remover vértices duplicados. Então, essa operação remove doubles pode ser feita simplesmente acessando esse pequeno botão. Então, vamos selecionar toda a malha e vamos clicar na opção Remove Doubles. E aqui, como se vê, foram removidos 26 vértices. É dado esse aviso
nesse cabeçalho superior do Blender. Então, não esqueçam essa ferramenta, pois ela também é muito importante. Bem, essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.